satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Muito bem. Deus vos abençoe com todas as sortes de bênção dos céus. Eu quero deixar algo muito especial da parte de Deus para a nossa meditação, nosso leve espiritual. E gostaria de compartilhar essa passagem, essa porção da palavra de Deus. Talvez alguns possam até me criticar, né? Mas estou com 50 anos já, eu não tenho que agradar a ninguém. Eu tenho que agradar o meu Deus. E sei aquilo que Ele tem falado comigo e falado em meu coração. Então, hoje, eu quero ler aqui a palavra de Deus que está em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Forte, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós. O santuário de Deus que sois vós. Se quiser ler em outra tradução, fique à vontade. Diz assim: é santo, ou seja, é sagrado. Para corroborar com essa passagem aqui, tem 1 de Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 19, que diz assim: Ou não sabeis que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu poderia citar muitas outras passagens, inclusive a passagem que Deus manda o profeta Samuel e ungir um rei para si. Todos conhecem essa passagem, e a palavra de Deus diz que o espírito que estava em Saul, ele saiu e se apoderou de Davi, e entrou em Saul um espírito maligno da parte de Deus e atormentava. Muito bem, para que nós possamos distinguir aqui, nós podemos ver na palavra de Deus que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou nós somos joio, ou nós somos trigo. Ou nós jorramos água, né, irmãos, doce ou água salgada. Ou nós somos ovelha, ou nós somos bode. Então tem várias, né, nós poderíamos aqui metáforas, né, para descrever quem somos nós diante de Deus. E a palavra de Deus é bem clara que nós somos templo, santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós e que não sois de vós mesmos. Então nós somos a casa de Deus nessa terra. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma
E é isso que nós vamos falar aqui nesse pouco tempo, porque nós temos muitas coisas que nós precisamos ruminar nesse momento, pelo fato de muitas pessoas às vezes até me perguntarem o que eu acho de uma pessoa que está com Cristo, mas está no mundo. Esse mundo aqui refere-se a bebedice, prostituição, usando droga, mas está na igreja e é cristão. E o camarada, ele está na igreja, mas é um camarada que faz tudo errado. É uma pessoa que não tem uma intimidade com Deus, é uma pessoa que o prazer dele é fazer o mal, né? Ou se prostituir, ou beber, né? Fazer do corpo dele como se fosse, né, um templo qualquer. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que Deus habita em nós. Eu não sei se você lembra, é da minha época, o filme 007 com James Bond. Esses tempos aí saiu numa matéria que aquele carro que ele usou num dos filmes, o banco dele injetava, os faróis saíam metralhadoras. Isso ali era fictício, mas realmente levantava. Só que aquele carro ele foi leiloado por 4,6 bilhões de dólares. Agora eu pergunto para você, o valor estava no carro ou o valor estava na pessoa que usou o carro? É justamente isso. Talvez você olhe e a gente acha que nós somos merecedores de alguma coisa. E não é por merecimento, é pela graça. Na realidade, como diz o Hernando Dias Lopes, nós não merecemos nem o copo de água que nós tomamos. Essa frase do Hernando Dias Lopes. Então veja bem, queridos, se nós olharmos de fato e de verdade aonde nós estávamos e como nós fomos achados, como Israel foi achado, suja de sangue, jogada nas traças, e o Senhor o encontrou, adornou, limpou. É assim ou não é? Não foi assim com a nossa vida? Talvez para você que nasceu de berço cristão e nunca conheceu o mundo, o Egito, e glória a Deus, e permanece nos caminhos do Senhor, você é um privilegiado, mas eu não. Eu conheci os lugares mais tenebrosos, as trevas, lugares terríveis, que hoje é até vergonhoso falar. Então, se eu estou em Cristo Jesus e eu sou uma nova criatura, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Se está dizendo que é nova criatura, é uma nova criação, ele nasceu de novo. Por isso que se faz necessário o batismo. O batismo é a simbologia da velha natureza, do velho homem, para uma nova criatura em Cristo Jesus, uma vida de mudança, de transformação, uma vida que vai fazer com que as pessoas observem o seu andar, o seu deitar, o seu falar, o seu linguajar e queiram imitá-lo. Talvez isso não sirva para você, mas talvez sirva para muitos. Eu gostaria de perguntar: Cristo, o Espírito Santo, ele está habitando em você? O Espírito Santo de Deus, ele habita em você? Hoje eu fui orar, e quando eu estava descendo daquele lugar, eu cheguei na encruzilhada na rua, parei para observar de um lado e de outro. Chegou um moço, botou as mãos, o vidro do carro estava aberto, e ele disse: "Você é pastor, ore por mim." Imagine quem era. Sabia onde eu estava orando? E de repente, do nada apareceu: "Você é pastor, ore por mim." Bom, comecei a orar por ele, daqui a pouco eu vi que a coisa ia se manifestar. Ele levantou a cabeça, eu digo: "Vai com Deus." E ele saiu.
Então é o seguinte, irmãos, as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber o que tem dentro de você. As pessoas têm que saber que o que está dentro de você é algo que faz a diferença. É algo que vai fazer a diferença. Talvez algumas pessoas, pelo fato de almejar multidões e por interesses, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Porque nesse tempo aí tem muitas pessoas que não estão fazendo mais por amor, nem por honra, nem por almas, mas por obrigação. As pessoas são obrigadas, né? E outros até fazem por interesses. E a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem vem de obras para que ninguém se glorie. Porque a obra de Deus quem faz é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, o Espírito Santo, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que convence as pessoas do erro, do caminho errado. E se ele não está na minha vida, é óbvio que eu vou obedecer aquilo que é mais forte, né? Se existe um que é forte, é o Espírito Santo, é Deus. Mas se eu não tenho ele, a carne predomina. A carne predomina. A carne predomina. Então a gente vive nos desejos da carne, nos deleites, nos prazeres deste mundo tenebroso. E não é fácil não, não é fácil não. Você sabe que não é fácil não, né? As amizades, as más companhias que corrompem os bons costumes, né? Ou viver uma vida, muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é uma vida, né, de tristeza, não, servir a Deus é maravilhoso demais. É por isso que Deus, ele colocou esse valor, e onde é que está isso? Em vasos de barro. Segundo de Coríntios 4, o versículo 7, a palavra de Deus diz aqui, deixa eu ler aqui, entendeu? Tremendo a palavra de Deus, porque eu estava meditando nesse, eu disse, Senhor, eu vou fazer um vídeo aqui, né? Ele diz assim, olha só: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele coloca essa excelência em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não nós. É óbvio que muitas pessoas acham que Deus divide a glória dele com alguém, mas Deus não divide a glória, Deus divide a honra. Deus dá honra a quem tem honra, mas a glória não. E esse tesouro que está em vaso de barro, está aqui em Jeremias, capítulo de número 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta dessa casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu. Veja bem, ele não pegou o barro, ele não pegou e jogou fora, ele tornou a fazer, até lhe parecer bem. Ou seja, nós como vaso, como barro na mão do oleiro, Deus ele vai mudando, ele vai moldando,
né, irmãos? Ele vai nos moldando a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, e isso até a volta de Jesus. Pastor, mas eu gosto da minha cerveja, eu gosto do meu uísque, eu gosto da minha balada, eu gosto. Muito bem. Eu tenho um versículo para você. Diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou, segundo de Pedro, ou é primeiro de Pedro, é segundo de Pedro, 2:22. Ele diz que tem ali um adágio, um provérbio que diz que a porca voltou para o lamaçal e o cachorro voltou para o seu vômito. E quando nós olhamos o versículo 19 do capítulo de número 2, ele diz, prometendo liberdade quando eles são escravos da corrupção, pois aquele que se deixa ser vencido pelo vencedor torna-se escravo dele. Ou seja, o camarada é escravo de um cigarro desse tamanho. O camarada é cigarro de um copo de cerveja, o camarada é cigarro de um uísque, o camarada é cigarro da balada, o camarada... Ele é escravo, não adianta. Eu ouvi uma ministração e o pregador dizia que o filho pródigo, ele foi e o pai ficou esperando. Agora ele foi e perdeu tudo e o pai estava de braços abertos, esperando ele. E ele voltou, arrependido, e disse, pai, eu estava perdido. Me perdoa, me torne um desses servos. E o pai faz uma festa e diz, meu filho estava perdido e agora foi achado. Ele foi aceito como filho, voltou para casa, retornou por lá. Mas a sua herança, ele não recebeu de volta. O que ele gastou, ele gastou. Então, queridos, isso é importante a gente saber disso. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos como filhos de Deus, como os templos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não extingueis, não apagueis o Espírito. Então, querido, fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe o que você está fazendo, né, com a sua vida diante de Deus. É óbvio que tem um monte de barro aí, né? Existem uns barros que são meio duros, principalmente esses barros nordestinos aqui, como eu, né? É um barro difícil de se manobrar. Mas Deus, Ele é você que Ele quer. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, 27, o versículo de número 28, diz assim, para nós encerrar. Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Deus abençoe. Eu creio que Deus, Ele já falou com você através dessa palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, que o nome do Senhor seja exaltado através dessa ministração. A palavra de Deus, ele diz que em 1 de Pedro 1 e o versículo 16, dizendo assim, Pedro, está escrito, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus, ela diz aqui, só para nós terminar, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo. Santidade, separação, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Deus abençoe você.